Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do BRM News, seu podcast diário sobre as principais notícias que movimentam os mercados regionais. Eu sou Renan Torres e hoje estou com a minha parceira Érica Almeida. Olá, Renan. Olá, pessoal. Hoje nós falaremos sobre os gargalos das exportações de café, a assinatura de PPPs de saneamento de 7 bilhões de reais no Espírito Santo e a MP que substitui o aumento do IOF. Também vamos falar de turismo capixaba em alta, crédito agrícola, decisões judiciais em Vitória, política em Brasília e crise do metanol. Novidades também no agro e no audiovisual. E a gente começa pelo agronegócio capixaba. O Secafé, que é o Conselho Estadual dos Exportadores de Café, informou que em agosto 624 mil sacas de café ficaram sem embarque por gargalos logísticos, uma perda de mais de 1,2 bilhão de reais. No Espírito Santo, mais de 42 mil sacas de café não saíram, gerando prejuízo de mais de 82 bilhões de reais. O setor pressiona por investimentos em portos e integrações de modais, além de novas regras de governança. Apesar disso, agosto foi forte do estado, mais de 650 mil sacas de café foram exportadas, 51% acima de julho, gerando uma receita de mais de 169 milhões de dólares, com destaque para o Conilon. E ainda no Espírito Santo, um destaque para o saneamento básico. Hoje, Acciona e GS Inima assinam 2 PPPs para tratamento de esgoto em mais de 43 cidades, incluindo a capital Vitória. Esse é o maior contrato do tipo já feito no estado. São 7 bilhões de reais em 25 anos. Isso melhora saúde, produtividade e atrai novos investidores. A Acciona já opera projetos de grande porte em São Paulo e agora vê no Espírito Santo um polo estratégico, inclusive para futuros projetos em parceria com Vale, Samarco, Suzano, ArcelorMittal e Petrobras. E o turismo também é destaque no Espírito Santo. Julho foi o melhor mês em 11 anos no estado para o segmento, um crescimento de 2% sobre o resultado de junho, enquanto o Brasil caiu 0,7%. O aeroporto de Vitória bateu recorde no ano, com mais de 150 mil passageiros. A diversidade fez diferença. Turismo de inverno em Domingos Martins e Santa Teresa, gastronomia com agroturismo. 12 dos últimos 13 meses com alta frente ao ano anterior. Isso mostra consistência e capacidade de atrair novos públicos. E no crédito rural, enquanto o país recuou, o Sicoob cresceu 8% nos primeiros meses da safra deste ano. Foram 886 milhões de reais em mais de 3.200 operações realizadas pela cooperativa. Mostrando a força do cooperativismo, produtores seguem capitalizados após anos de preços altos e continuam investindo em lavouras e maquinário. A meta é financiar 60 bilhões de reais até 2026, sendo 4 bilhões de reais somente no Espírito Santo. E vamos agora para Brasília. Por 13 votos a 12, a comissão mista aprovou a MP que substitui o aumento do IOF. Nessa MP, caiu a tributação das bets para 18%, mantida a isenção de LC e LCA e também entrou um programa de regularização de recursos não declarados com alíquota de 15%, mais a multa. O governo fala em mais de 17 bilhões de reais adicionais em 2026, mas admite perda de arrecadação frente ao desenho inicial. Preservar letras de crédito alivia setores imobiliário e agrícola, mas pressiona a rolagem da dívida pública. E ainda em Brasília, mas no Congresso, Arthur Lira cobra do Senado a aprovação da nova tabela do imposto de renda ainda em 2025. A ideia é isentar as faixas mais baixas e criar alíquota mínima de 10% para salários acima de 50 mil reais mensais. O calendário eleitoral pressiona para que já ocorra a aprovação para que a regra entre em vigor na declaração de 2026. Lembrando que ano que vem é ano eleitoral, tornando tudo muito mais delicado. E no segmento habitacional, o governo lança nesta sexta-feira em São Paulo um novo modelo de crédito imobiliário com 20 bilhões de reais previstos, além de uma linha de reformas com juros subsidiados. A transição entre o modelo antigo e o novo deve durar cerca de 1 ano.
A medida dá fôlego para as construtoras e para a cadeia de materiais de construção. E abrindo agora a sessão internacional do nosso noticiário, após o telefonema entre Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, os governos tanto do Brasil como dos Estados Unidos trabalham para viabilizar um encontro presencial. O empresariado brasileiro leu isso como uma trégua pragmática. A ausência de Bolsonaro na conversa foi sinal de mudança de tom e pode abrir espaço para aliviar tarifas em setores estratégicos. E voltando ao Brasil, no varejo, o Mercado Livre suspendeu anúncios de destilados por causa da crise do metanol. Só vendedores autorizados poderão republicar o seu estoque na plataforma. Essa é uma medida preventiva e de proteção à marca. Metanol é um químico controlado e o varejo digital já atua para evitar a responsabilização. E a economia criativa brasileira mostrou números fortes, 70 bilhões de reais movimentados pelo segmento audiovisual em 2024, 608 mil empregos e quase 10 bilhões de reais em impostos gerados. Além disso, o turismo de tela já influencia até viagens. A federação recém-criada quer transformar o setor em política de Estado e ampliar a fatia do PIB para 1,5%. E para encerrar o nosso noticiário de hoje, em Brasília, Lula criticou PP e União Brasil pela pressão para trocar ministros. O presidente disse que não vai implorar por apoio em 2026. E já no Congresso, a pauta da anistia segue quente, mas tende a avançar o projeto pela redução das penas e não o perdão total. No STF, Barroso reconheceu o protagonismo acima do ideal, mas apontou a omissão política como causa. E antes de encerrar o episódio de hoje, destaque para o último episódio do Trilha da Prosperidade, podcast aqui da casa. A gente recebeu Thales Pena Machado e Thales Coelho Machado, da Magban, que contam a história da fundação da empresa, além da sucessão e como transformar a empresa em referência em um setor tão importante para a economia como o das rochas ornamentais. E esse foi o BRM News de hoje, seu podcast diário sobre as principais notícias que movimentam e impactam a sua vida, seja em economia, política, empreendedorismo e inovação. A gente está de volta amanhã e até a próxima. Obrigada pela companhia e até amanhã.